Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento aos santos com a paz daquele que era, que é e que há de vir. E é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estar aqui na posição de ministro do Evangelho, mas principalmente na posição de um servo, servindo vocês com a palavra do Senhor. Eu peço por gentileza que os irmãos abram comigo as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, dando continuidade às séries de exposições nesta carta. Hoje nós faremos a reflexão do capítulo 5, dos versos 1 ao 5. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra do Senhor: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. Palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, segundo alguns estudiosos, ela parece ser um dos livros mais difíceis de ser entendido do Novo Testamento, e também um pouco mais difícil também de ser aplicado ao nosso momento. Mas é inegável, meus irmãos, que por outro lado, é inegável que este livro, ele é o mais importante para nós entendermos o efeito pedagógico dos rituais do Antigo Testamento, como sombra e como preparação para o perfeito sacrifício de Cristo. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele trata a carta aos Hebreus como um livro de estimativas, exortação, exame, expectativa e exaltação. E de fato, meus irmãos, a carta aos Hebreus exalta a pessoa de Cristo. Cristo, ele é o profeta e a mensagem. Cristo é o sumo sacerdote e o sacrifício. Cristo é o Rei dos reis e servo. Ele é o Filho, o Criador, o sustentador do universo, o Redentor e o Rei glorioso. E agora, meus irmãos, o autor aos Hebreus entra agora no ponto central da sua epístola, nos mostrando com cores vivas que Jesus, que é maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Josué, também é maior que Arão. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje, sobre o seguinte tema: Jesus superior a Arão. E o primeiro ponto que nós podemos observar nessa porção do texto ao qual nós lemos, e está aí no versículo 1, é que o sumo sacerdote ele é tomado dentre os homens. O sumo sacerdote ele era separado da multidão do povo de Deus para o serviço a outros. E porém sua condição natural, ele continuava como um ser humano, como todos os demais. E todos sabem, é de conhecimento de todos aqueles que leem as Sagradas Escrituras, que a tarefa do sumo sacerdote era de oferecer tanto dons e sacrifícios pelos pecados. E ao fazer isso, ele mostrava uma profunda ligação entre pecado e sacrifício. E, meus irmãos, cada sacrifício era uma reiterada recordação da separação da pessoa e Deus. E visto que o sumo sacerdote não era pessoalmente isento de pecado,
ele tinha de oferecer primeiramente sacrifício expiatório pela sua própria vida, só assim então ele poderia fazer propiciação pelos demais, pelo povo. E para que se tornasse então possível esse sacrifício vicário em favor do povo, o sumo sacerdote tinha que primeiramente oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado. E isso tinha que ser repetido diversas vezes, anualmente, no grande dia da reconciliação, conforme escrito lá em Levítico 9, versículo 7. E é importante já nós ficarmos com as mentes concentradas no que o texto de Hebreus que vai nos ensinar. Que esse sumo sacerdote, apesar de ser retirado, chamado dentre os homens, para as coisas concernentes a Deus, para trabalhar em favor dos outros e não contra os outros, ele tinha um chamado espiritual. Ainda que ele fosse humano, chamado dentre os homens, esse chamado era um chamado espiritual. Ou seja, meus irmãos, o sumo sacerdote ele não é um agente social ou político. Ele é chamado para as coisas concernentes a Deus, ou seja, fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele é constituído para trabalhar em favor dos homens e não contra eles. E meus irmãos, pelo fato dele estar rodeado de fraquezas, como diz o texto, e também ser pecador, ele deve compadecer dos ignorantes e do que se desviam do caminho. Como intercessor, meus irmãos, o sumo sacerdote deve ser moderado quando se trata de expressar a sua ira contra o pecado dos outros. Porque ele mesmo está rodeado de fraquezas e também é pecador e carece da mesma expiação que todos. Meus irmãos, nós podemos já tirar uma lição preciosa, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. Você, meus irmãos, você que está me ouvindo aqui, você que está assistindo online, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu não sou menos nem mais pecador do que vocês. O pastor que aqui sobe, que apacenta as ovelhas, não é mais ou menos pecador do que vocês. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos na única medida pela régua do pecado. E por isso, como o sumo sacerdote tinha necessidade e a carência de fazer propiciação primeiramente pela sua vida, e só assim então se apresentar para se fazer a propiciação pelo pecado dos outros, assim também nos tempos de hoje, o ministro que aqui sobe, prega o evangelho, ele tem a mesma necessidade de ouvir esta mensagem, tanto quanto vocês que estão ouvindo, eu também tenho a mesma carência e a necessidade de ouvir essa mensagem. Ainda que seja digno de nota, que nós não estamos falando aqui de pecado deliberado e vida habituada e cauterizada no pecado, porque para esse já não resta sacrifícios. Eu estou dizendo que todos nós erramos, ainda que já fomos justificados, perdoados, ainda que caminhamos no processo de santificação, vamos escorregar em muitas coisas. Entretanto, não temos mais prazer e deleite no pecado, e ao pecarmos, todos aqueles que são nascidos de novo sentem o incômodo do Espírito Santo e são constrangidos pelo seu pecado. Mas, meus irmãos, assim como o sumo sacerdote tinha essa carência, todos nós, o pastor Ricardo, o reverendo Rui, todos os presbíteros, do maior ao menor, primeiro, todos nós carecemos de ouvir a mensagem de Deus. Meus irmãos, e nós entendemos, mediante a isso, que por isso é a necessidade que o sumo sacerdote tem de ser um homem compassivo. O sumo sacerdote, meus irmãos, era um homem tirado dentre os homens, mas embrulhado em suas fraquezas. O que isso significa? O que nós podemos aprender? Que o sumo sacerdote ele era um homem perfeito, oferecendo um sacrifício imperfeito em favor de homens imperfeitos. Meus irmãos, mas aqui a gente começa a caminhar e aqui começa a haver uma grande separação daquele que é inferior para o superior. Devemos lembrar também que, embora o autor esteja fazendo um paralelo entre o sumo sacerdote levítico araônico e o de Jesus Cristo,
o nosso grande sumo sacerdote, nem tudo nessa comparação é igual. Fica aqui então acentuada, meus irmãos, a superioridade de Cristo sobre Arão. Uma vez que a diferença, meus irmãos, mais significativas é que Jesus não tem a necessidade, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Não, porque Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele já fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu em favor de todos aqueles que creem e confessam o seu nome. Abra comigo rapidamente em Hebreus capítulo 7. Eu sei que nas séries seguintes vão ser abordadas mais coisas referentes a esse texto, mas é importante nós fazermos a leitura para amarrar esse ensino. Veja o que diz lá em Hebreus 7, do versículo 26 e o 27. Diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu naquela cruz. E aqui há uma ruptura, meus irmãos, do superior referente ao inferior. Jesus, ele é muito superior a todos os profetas, a Moisés, a Josué, aos anjos, e muito mais ainda também superior a Arão. E também, meus irmãos, nós percebemos no texto, olhando para o versículo 4, que o sumo sacerdote precisa ser chamado por Deus. O texto diz muito claramente que ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar para si esse título de sumo sacerdote, porque trata-se de uma vocação celestial, meus irmãos. Trata-se de um chamado divino. É o próprio Deus que vai comissionar aqueles que vão exercer esse ofício. Meus irmãos, isso é uma honra e privilégio que não pode ser comprados com dinheiro, nem se herda por tradição familiar. Só Deus, e somente Deus, pode constituir um sumo sacerdote. Bem verdade que nós vivemos no mundo contemporâneo, as igrejas evangélicas, junto aos seus ministros, trazendo para os dias de hoje, eles tentam tomar para si próprio esse ofício de ministro do Evangelho, e eu trago agora para o nosso mundo contemporâneo. Alguns tentam comprar com poder aquisitivo e com dinheiro, outros colocam já uma situação, implementa um fluxo que vai sendo herdado de pai para filho. Talvez o pai foi ordenado, vocacionado para o ofício, para ser um ministro do Evangelho. E ele acha que o seu filho, consequentemente, apenas por ser seu filho, ele também vai ser um ministro do Evangelho. E não é assim que funciona. Por isso que nós enxergamos e vemos inúmeras igrejas que é feito um organograma familiar, algo meio corporativo, passado e herdado de pai para filho, mas nós enxergamos que somente Deus vocacionava e chamava o sumo sacerdote, assim como também no dia de hoje, ele chama e unge aqueles para exercer o ofício do ministério da palavra e do Evangelho. E aqui eu destaco 3 exemplos drásticos de homens que tentaram tomar para si esse ofício de sumo sacerdote. Nós conhecemos o exemplo de rei Saul, que tentou tomar para si os ofícios de sumo sacerdote. Ele tentou fazer ali ofícios sacerdotais e Deus o rejeitou. Rejeitou tanto Saul como seu governo. Coré e seus companheiros rebeldes tentaram ordenar-se sacerdote e foram subjugados por Deus, a terra os engoliu. Temos também um exemplo do rei Uzias, que tentou ir ao templo para queimar incenso, e Deus o feriu com lepra.
Então fica bem destacado que somente Deus pode chamar homens para exercer esse ofício. Ainda deve ser no nosso tempo, meus irmãos. Para o ministro do Evangelho, para todo pastor, todo presbítero, todo homem que levanta para exercer o ministério do Evangelho e da Palavra. Esse homem, meus irmãos, sem esse chamado divino, o ministério da Palavra vai tornar-se um peso insuportável para o obreiro, para a obra, para o pastor e para a igreja. Ninguém, meus irmãos, que não tenha sido chamado por Deus deve assumir o ofício de ministério do Evangelho. Isso fica evidente o estrago que isso pode ocasionar. Veja no versículo 5 que isso é tão importante, que nós temos aí o maior exemplo de todos eles. Jesus, o nosso sumo sacerdote, misericordioso, infalível, que humanamente semelhante a nós, foi provado em tudo, em todas as tentações, com uma única grande diferença, sem pecado. Nem ele tomou para si esse ofício. Veja que diz o versículo 5, está na sua Bíblia. Até Cristo, meus irmãos, sendo Filho eterno de Deus, ele subordinou-se ao Pai. Veja que declaração linda que Paulo vai fazer aos Filipenses no capítulo 2, quando ele exorta a igreja acerca de algumas vaidades e divisões. Paulo vai dizer: meus irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo, se humilhou, sendo reconhecido como servo, reconhecido também como figura humana. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele se esvaziou, ele se humilhou, e por isso Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, somente a eleição de Deus tem legitimidade para conceder a uma pessoa essa dignidade e tamanha responsabilidade. O que no povo da antiga aliança, lá no Antigo Testamento, era considerado uma ordem de Deus, era somente sombra da realidade que seria cumprido de modo perfeito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também ele, meus irmãos, diz o texto, sendo Filho eterno, subordinou-se voluntariamente à ordem de Deus. Jesus, ele não se fez sumo sacerdote por si mesmo, meus irmãos. Ele foi alçado a essa posição por Deus Pai. Quando Deus fala: você é meu filho, hoje eu gerei você. Se nem Cristo tomou para si esse ofício, quem dirá nós? Também não devemos tomar esse ofício. Meus irmãos, e nós aprendemos o quê? Qual lição nós podemos tirar? Que sem legitimidade, sem autoridade, sem chamado, só resta o fracasso. Meus irmãos, não é à toa que nos deparamos com ministros despreparados, arrogantes, corruptos, vaidosos, enganadores e senhores de si mesmo. O ministro do Evangelho sem esse chamado legítimo de Deus, meus irmãos, ele está morto. Um pastor metodista, embaldes, um livro a qual eu já recomendo à igreja, o título do livro é um pequeno livreto, O Poder através da Oração. Embalde diz que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. George Whitefield diz que a razão pela qual as congregações estão mortas é porque eles têm homens mortos pregando para eles. Como podem, meus irmãos, homens mortos gerarem filhos vivos? Fica completamente impossível.
E eu recomendo esse livro, O Poder através da Oração, M. Bound. É um pequeno livreto, muito barato, publicado pela editora Batista Regular. Leiam esse livro. Foi um dos homens mais usados, que mais testificou e testemunhou do ministério da oração. E, meus irmãos, nesse mesmo livro, M. Bound vai dizer que, enquanto a igreja atual está procurando métodos melhores, Deus continua buscando homens melhores. Meus irmãos, Deus não unge métodos, Deus continua ungindo homens, chamando mulheres, para proclamar a sua palavra, porque é a palavra de Deus ministrada genuinamente que é o poder de Deus. Meus irmãos, então o que nós devemos refletir com tudo isso, esse paralelo? Já entendemos então que Jesus é muito superior a todos esses e também superior a Arão. Nós entendemos, meus irmãos, que os homens, tanto daquela época como nós aqui agora, o que nós precisávamos, meus irmãos, era um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito, porque o sumo sacerdócio araônico era apenas uma sombra da realidade que foi cumprida plenamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós carecíamos exatamente de alguém que pudesse oferecer um sacrifício que de uma vez para sempre abrisse o acesso para nós nos reconciliarmos com Deus. E isto é exatamente no dizer de Hebreus que fez Cristo. O abismo que foi aberto em decorrência do pecado, o véu que separava, Cristo, através do corpo que foi rasgado seu próprio véu, Ele abriu um novo e vivo caminho para nós caminharmos e se achegarmos novamente a Deus. Era isso, aquilo do antigo, aquilo lá do passado, todos aqueles ritos, aqueles aparatos religiosos, o sangue aspergido, as ofertas pela culpa, pelo pecado, a necessidade do sumo sacerdote oferecer pecado primeiro para si, depois pelo povo, tudo isso, meus irmãos, era sombra da gloriosa realidade que hoje nós vivemos por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus, todos nós já aprendemos bastante que Ele, em suas duas naturezas, Ele sendo plenamente homem e plenamente Deus, só Ele poderia exercer essa realidade que era apontada, o que nos ensinava a sombra. Jesus, meus irmãos, em sua humanidade, pode levar o homem a Deus, e em sua divindade é o único que pode trazer Deus a nós. Em sua humanidade Ele nos reconcilia, e em sua divindade Ele nos reconcilia. Glória a Deus. Se isso, meus irmãos, não é capaz de aquietar e aquecer o seu coração, sinto muito lhe informar que nada mais pode causar este efeito. O ministério da reconciliação é a coisa mais linda e gloriosa que a Bíblia nos apresenta. Porque Cristo, Ele não tem pecado, meus irmãos. Em tudo foi tentado, sem pecado. O sacrifício, meus irmãos, que Jesus oferece é o de si mesmo. Um sacrifício tão perfeito que não precisa ser repetido jamais. Arão foi o primeiro sumo sacerdote a entrar na presença de Deus atrás da cortina do tabernáculo antigo. No entanto, Jesus é superior a Arão, porque Jesus, meus irmãos, penetrou aos céus. Isto é, Ele entrou na presença do próprio Deus, meus irmãos, sendo que os sumos sacerdotes estavam acostumados a entrar meramente na simbólica presença do tabernáculo ou no templo uma vez por ano. Não, Jesus penetrou aos céus, meus irmãos. Ele está à destra de Deus. Por isso que essa carta aos Hebreus, ela é magnífica,
porque nos quatro evangelhos nós aprendemos o ministério e os feitos de Jesus. E na carta aos Hebreus, nós aprendemos o que Cristo continua fazendo à direita de Deus pela sua vida e pela minha, meus irmãos. Em sua natureza glorificada, meus irmãos, Jesus entrou na presença de Deus, totalmente familiarizado com as fraquezas e tentações humanas. Ele intercede em nosso favor, meus irmãos. Quando nós nos achegamos através da oração, por esse novo e vivo caminho, através da oração. Ele continua sendo seu advogado, intercessor, mediador, à direita de Deus Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote compassivo e misericordioso, meus irmãos. Em tudo foi tentado semelhante a nós, porém sem pecado. E por isso é capaz de forma humilde, meus irmãos, ser paciente com as nossas aflições, porque Ele sabe e foi tentado em sua humanidade, como todos os dias nós somos tentados. E eu quero trazer uma notícia que conforte o seu coração nessa noite. Quando vir diante de nós, meus irmãos, tribulações, dificuldades, quando a nossa alma estiver abatida e de todas as maneiras formos tentados, lembre-se que Jesus em tudo isso foi tentado, e somente Ele pode se compadecer de ti, porque Ele sabe, porque Ele reconhece, Ele é o nosso sumo sacerdote infalível, misericordioso, manso e humilde, porque Ele tem a medida certa quando vai expressar a sua exortação e admoestação quando nós pecamos. Ele não é falho como nós, que na maioria das vezes expressamos de forma muito irada quando o pecado é do irmão, mas esquecemos também de exercer essa mesma justiça quando trata-se dos nossos próprios pecados. Mas Jesus é muito diferente. Jesus, ele foi aquele que foi tratado pelo profeta Isaías como servo sofredor, em que tudo foi humilhado, blasfemado, ofendido. Então, meus irmãos, quando se estiver se sentindo ofendido, lembre-se que seu mestre sofreu todas as ofensas em seu lugar. Então suporte, vá ao trono de oração, vá por esse novo e vivo caminho que Jesus abriu para você. Chegue até esse trono da graça, porque você tem um fiel, um sumo sacerdote infalível, que está à direita de Deus, sendo seu advogado, seu intercessor e seu misericordioso mediador. Ah, meus irmãos, lembre-se da morte de Cristo na cruz. A pior morte que pode existir foi a que Cristo padeceu em nosso lugar. Qualquer homem, o pior dos criminosos romanos, poderia morrer sendo degolados, uma espada na boca do estômago, morrendo de forma rápida. Mas para o romano, para o Império Romano, a morte de cruz era humilhante. Era a pior maneira de humilhar, de ofender aquele criminoso, porque ele ficava ali 3 dias, até que os corvos viessem e comessem a sua carne. O que para o Império Romano era a maior forma, a pior, a mais drástica de mostrar humilhação e dizer para todos aqueles: olha o que acontece quando qualquer um se volta para o Império Romano. E para os judeus era maldição, porque diz a palavra: maldito todo aquele que for morto e pendurado no madeiro. Mas o seu fiel e sumo sacerdote morreu essa morte. Ele se esvaziou, meus irmãos. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele se fez pobre para que gozemos da sua riqueza insondável. E ele diz em João 10:9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ah, meus irmãos, se isso não é verdade para você, você que está me ouvindo, você que se encontra hoje aqui, se achegue até esse trono. Confesse os seus pecados a esse fiel, infalível sumo sacerdote, que ele é misericordioso, compassivo para te perdoar e te reconciliar. Entre por essa porta,
porque só essa porta pode fazer com que você entre e saia, encontre pastagem, o verdadeiro descanso, como foi pregado no outro domingo. O sacrifício definitivo, meus irmãos, já foi feito, e eu já vou terminar aqui. Não carecemos mais, meus irmãos, de mediadores humanos, nem de sacrifícios inúteis, meus irmãos. O que precisamos é crer e caminhar convictos em fé, e adentrar pelo caminho que Cristo abriu para nós, e recorrermos ao trono da sua graça em oração, e saber que não somos mais estranhos a Deus, mas fomos reconectados por intermédio do nosso superior e infalível sumo sacerdote. E eu concluo aqui, dizendo para você nessa noite, e que para aqueles também que isso tudo aqui é estranho, eu te digo somente uma palavra, meus irmãos: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, e mediante a isso, vamos orar agradecendo a palavra de Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ouvir a sua palavra. Primeiramente, o servo que vos fala, que carecia primeiro de ouvir essa palavra, para assim ministrar aos meus irmãos. A nossa súplica agora, Pai Santo, é que o teu próprio Espírito venha evangelizar essa palavra aqui ministrada, que ela encontre, Pai Santo, solos férteis, e venha frutificar para o louvor da sua glória. Senhor Deus, ensina-nos a levar as nossas fraquezas, as nossas tentações diante, Senhor, do seu trono, sabendo que só o Senhor é compassivo, fiel e misericordioso, nosso advogado, mediador, intercessor, o nosso fiel sumo sacerdote. Tua palavra nos ensina que houve um primeiro Adão. Esse primeiro Adão, Senhor Deus, pecou no jardim com todo o suprimento, mas o segundo Adão triunfou no deserto e dissipou principados e potestades na cruz do Calvário, e escreveu o nosso nome, não com caneta nem com lápis, mas com o seu precioso sangue. Faça-nos, Senhor, confiar nisto e somente nisto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.